Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui e sempre trazendo para você um conteúdo de relevância, sempre conteúdo muito importante para que você possa conhecer um pouco mais, tanto acerca da palavra de Deus e nunca mais ser enganado. Nosso trabalho aqui na grande realidade é um trabalho de utilidade pública, e veja só o nosso tema: religião, assunto vencido. Por que nós vamos discorrer esse tema hoje? Nós vamos discorrer esse tema hoje porque eu classifico como muito importante você compreender a questão religiosa. E também classifico como bastante importante que você entenda exatamente o que significa fazer exposição na internet, ok? Então eu quero deixar bem claro esses dois temas aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Perdão, tô com uma alergia violenta, pessoal. Não sei de onde que é isso aí, mas vamos tocar o barco. Vamos continuar, se Deus quiser. E aí, pessoal, o que acontece? Tenho notado que o conteúdo na internet, ele é bastante rico. A internet é um meio onde a gente consegue fazer exposição das nossas ideias, e eu acho que isso é muito legal, acho que é muito interessante, e a gente precisa, sim, continuar preservando aí esse material que é muito legal. Agora, quando eu digo religião, assunto vencido, pessoal, algumas pessoas às vezes me perguntam assim: mas vem cá, qual que é a sua religião? Pessoal, a palavra religião, ela vem do latim religare. Isso significa que a religião tem que ser algo capaz de religar algo que foi desligado. E o que é que foi desligado? O que é que foi desligado? Bom, o que foi desligado, conforme nós sabemos, foi o homem de Deus. O homem que foi desligado de Deus. Então, um grupo religioso é capaz de religar o homem a Deus? Não. Então, nós somos religados a Deus não através de um grupo religioso. Nós somos religados a Deus através de uma pessoa, que é Jesus. Aí nós somos religados a Deus. Então a única religião verdadeira chama-se Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Por que, ancião? Bom, elas têm dificuldade de entender pelo simples motivo. A Bíblia nos diz lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, que nós andamos por fé e não por vista. Como as pessoas não conseguem ver Jesus, eles acham que eles precisam de uma placa denominacional ou de uma placa religiosa. Então é por isso que é tão difícil a pessoa aceitar Jesus como sua religião verdadeira. A religião verdadeira, ela é única, pessoal, porque se trata do Senhor Jesus. Então, pessoal, é muito simples, sabe? Desde que eu comecei a compreender isso, para mim, sabe assim, abriu-se uma cortina de conhecimento em saber que a religião verdadeira é apenas nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que muitas vezes está preocupado, porque tem muita gente aí saindo de seitas, e aí eles dizem assim para mim: ô ancião, agora para qual religião que eu vou? Então a minha resposta normalmente é: vá para Jesus. E aí a pessoa me diz: mas como que eu vou para Jesus? É muito simples, pessoal. Jesus criou um livro e deu um para cada habitante da face da terra. O camarada já nasce com a Bíblia disponível para ele. Não existe falta de Bíblia, a não ser onde os países perseguem os cristãos, e aí existe alguma dificuldade. Então não existe falta de Bíblia.
tá? Então a religião verdadeira chama-se Jesus, ok? Que fique bem claro isso, para a gente não ter problema mais. Agora, é assim, eu estava vendo alguém dizendo que hoje os juristas estão muito preocupados com a questão da exposição da religião dos outros na internet. Como se jurista tivesse tempo de ficar vendo vídeo na internet. Os juristas, os magistrados, todo mundo está preocupadíssimo por conta da questão da exposição da religião dos outros. E aí, pessoal, eu acho muito interessante, porque quando a gente faz exposição, por exemplo, aqui no nosso canal, nós o fazemos de modo respeitoso, respeitamos a opinião, né, do grupo citado, grupo este que normalmente destila ódio contra as pessoas que não são do seu grupo, caso contrário nosso aqui, muito pelo contrário, nós sempre dizemos que nós temos, na verdade, muita pena desse pessoal, não é? E aí, fazendo uma pesquisa, querem ver? Eu achei interessante este artigo aqui, ó. Dê uma olhadinha comigo o que diz esse artigo para você poder compreender. Olha só, está escrito assim: é a Sentinela, 15/5/1964, que doravante a gente vai ter sempre que abrir os vídeos com ela, para ver se o pessoal consegue abrir a cabecinha e entender o que a gente está falando. A Sentinela, ela diz assim, ó, a Sentinela é o órgão autorizado a falar pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então ele diz assim, ó, pode haver religião falsa? Não é forma de perseguição religiosa alguém, no caso eu, dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Então não é forma de perseguição religiosa. Existem algumas pessoas que, por maldade, até pessoas que se dizem da igreja cristã, que por maldade querem atribuir esse rótulo ao nosso canal, dizendo que nós estamos perseguindo. Então, pessoal, vamos de novo. Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Bom, não é muito difícil de você entender esse assunto aqui, não. Não é muito difícil. Por que, ancião, que não é tão difícil? É muito simples, pessoal. Porque, na verdade, eu vou colocar aqui a sentinela inteira para vocês, para ficar mais fácil de você acompanhar junto comigo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Só passar para cá. Pronto, agora ficou mais fácil. Então, vejam só, está aqui do lado, inclusive, ó, a época de julgamento da religião. Época de julgamento da religião, ó. A execução do julgamento da religião. Papaizinho, fica quieto, não faça barulho, tá bom? Então, veja só que interessante. O texto aqui, ele foi escrito por um simples motivo. E tudo que a Torre de Vigia escreve, ela escreve por um simples motivo, porque ela quer ter direitos de atacar a religião dos outros. Essa que é a grande questão, né? Ele quer ter direito de atacar a religião dos outros. Vejam só que interessante, gente. Então eles dizem que não é forma de perseguição religiosa você falar ou expor a religião de alguém. Não é forma de perseguição religiosa, não. Tá? Aí depois eles dizem assim, não é perseguição religiosa uma pessoa informada, no caso eu, expor publicamente uma religião falsa. Então vejam que não é forma de perseguição religiosa uma pessoa informada expor a religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a religião falsa e a religião verdadeira. Mas
a fim de fazer a exposição e mostrar a falsa religião errada, o verdadeiro adorador precisa usar meios autorizados de julgamento. Quais seriam esses meios autorizados de julgamento? Vejam então como eles explicam. Uma regra de medir que não se prove falha. Bom, de acordo com eles, o material deles é um material onde pode-se confiar, né? Então nós estamos usando o próprio material deles. Expor publicamente uma religião falsa é certamente de mais valor do que expor uma reportagem. É um serviço público em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. E ainda deixa o povo livre para escolher. O que é que nós entendemos então desse parágrafo aqui, pessoal? O que a gente consegue compreender é muito simples. Deixa eu voltar com vocês aqui. O que a gente consegue compreender aqui é muito simples. Apenas o que a Sociedade Torre de Vigia diz é que não é forma de perseguição alguma você expor, né, que um grupo religioso ele está fazendo uma pregação de uma ideia falsa. Simples assim. Então alguém disse, olha, o irmão Edson Reis, ou Edson Reis, ele está perseguindo as testemunhas de Jeová. Não, de maneira nenhuma. Nosso canal aqui, pessoal, não persegue ninguém. Em primeiro lugar, assiste o nosso canal quem quer. Segundo lugar, quando a gente faz a exposição, é exatamente porque eu estive lá há 28 anos, sei o que é que significa isso, e existem muitas pessoas aprisionadas. Os testemunhos que eu tenho bastariam. Os testemunhos que eu tenho bastariam para qualquer juiz de bom senso tomar uma atitude assim como foi feito na Rússia, como está sendo feito no Turcomenistão e outros lugares aí, pessoal. Então não existe forma nenhuma de perseguição religiosa. Aqui o que existe é exposição dos fatos. Aí o pessoal agora está reclamando aí pelas internets da vida, porque eu era alvo de um determinado canal, que não precisa nem citar o nome, e o cidadão simplesmente pegava a minha imagem, aí ele colocava chifrinho em mim, aí ele colocava olho de diabinho, aí ele mudava a minha voz, ele usava meu nome, usava parte dos meus vídeos. Aí, pasmem, eu ouvi alguém dizer, puxa vida, um verdadeiro cristão não devia processar os outros. Pessoal, quem acompanha esse negócio aí na internet sabe muito bem disso. Eu venho aqui apenas fazer o meu trabalho. Só isso aí. Só isso. Ó, eu não falo do fulano, eu não falo do ciclano, porque eu não tenho preocupação com esse pessoal aí. Para mim, esse pessoal é assim, é insignificante. Para mim é insignificante. Porque para mim o que interessa são as boas almas que estão saindo do purgatório. Isso para mim interessa. Pessoas que estão acordando a cada dia, pessoas que estão começando a viver, pessoas que estão dizendo assim, olha, ancião, como foi o testemunho aqui de uma irmã que eu recebi essa semana. Ela disse, eu estou super feliz, já parei de tomar os meus remédios tarja preta, estou muito contente. Estou muito contente e só posso agradecer a Jeová Deus em primeiro lugar e a você aí no trabalho que você tem feito. Então nosso trabalho é um trabalho de libertação, não é um trabalho de julgamento, a gente não julga. A gente não julga. Porque tudo que eu falo, pessoal, tudo que eu falo, eu trago com base nas próprias publicações que o pessoal escreveu.
O Clóvis diz assim: eu estou lá há 34 anos e suas exposições dão voz ao silêncio. A Michele Grob diz assim: seita americana é assim, rasga, esculacha, esculhamba todas as religiões, mas ninguém pode falar da autodenominada única religião verdadeira. É verdade. Aí uma coisa que eu acho mais interessante é assim, pessoal. Eu penso que, por exemplo, a organização das Testemunhas de Jeová, ela tem todo o direito de reclamar judicialmente de mim. Ela tem. Como eu também tenho dela. Eu também tenho. Só que o grande problema é o seguinte: a Sociedade Torre de Vigia, ela sabe que, em primeiro lugar, eu não violo as leis do país, eu não violo as leis do YouTube, e tudo que eu falo é verdade. Então, por exemplo, qualquer advogado que tente defender a Torre de Vigia vai ter que tentar explicar tudo que eles disseram na sentinela que a gente mostra aqui. Vai ter que explicar. Aí vai ficar um negócio muito difícil para o corpo governante, não vai? Então o corpo governante, sabendo disso, eles preferem ficar fora dessa história. Eles falam assim, ó, pro pessoal deles: gente, não vê internet, porque a internet tá cheia de apóstata. É o máximo que eles conseguem fazer, que é mais um sofisma, né? É mais uma falácia. Então não vê a internet tá cheia de apóstatas, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. É o que eles conseguem fazer. Só que aí vem um pessoalzinho que se autoproclamam paladinos da torre, e aí eles querem, ao invés de atacar os argumentos, atacar o argumentador. Porque, por exemplo, eu vou ser muito franco para vocês. Um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, se uma pessoa pegar esse meu vídeo para fazer uma análise correto, colocar esse vídeo lá no canal da pessoa, aparecer, né? Não é com a cara escondida não. Aparecer e dizer assim, ó, essa fala aqui, ó, do ancião Edson Reis, eu não concordo. Pessoal, eu nunca vou entrar na justiça contra esse cara. De modo respeitoso, que é o que eu faço aqui. Eu, por exemplo, quando coloco o vídeo aqui dos membros do corpo governante para fazer uma análise, eu não fico fazendo chacota da cara deles. Eu não fico pondo chifrinho neles. Eu não escondo a minha cara. Eu apresento o meu contraditório, que eu tenho direito de acordo com a Constituição brasileira. Então, em primeiro lugar, não tem jurista nenhum preocupado com nada. Não tem ninguém preocupado com isso aí. Os únicos que estão preocupados são aqueles que extrapolam a lei. Só isso. Só isso. Extrapola a lei, acabou. Agora, por exemplo, em algumas ocasiões, eu até respondia. Aí o pessoal pegava, gravava esse vídeo, baixava, agora eu tenho material contra ele, que legal, agora eu tenho material contra ele. Pessoal, acabou, ninguém mais fala nada. O Eric diz que os opositores estão em silêncio catacúmbico, não é? E ainda hoje eu vou trazer um vídeo aí, estou esperando o texto jurídico para falar um pouco sobre isso aí. O doutor já me autorizou. Então, pessoal, aqui nosso canal não persegue ninguém. A Michele diz assim: por isso tem que arquivar todo esse material maluco da seita. É prova contra eles mesmos. Verdade. Então não adianta, por exemplo, eles pegarem e falarem assim: gente, vamos destruir as publicações antigas. Porque o que nós mais temos são publicações antigas. Aliás, tem vários irmãos que sempre me mandam publicações antigas. E isso é importante, eu peço aos irmãos que guardem também. Porque tudo isso daí é prova na justiça. Tá? Então, pessoal, não tem nenhum tipo de perseguição religiosa. O que existe é a exposição dos fatos. Exposição dos fatos, quando feitos, e feitos corretamente, com respeito, é como disse aí a sentinela: deixa o povo livre para escolher. A sentinela diz que não é errado você falar de uma religião falsa. Então, por exemplo,
Eu considero a Organização das Testemunhas de Jeová uma religião falsa. Eu considero. Então, não tem problema, a própria Torre de Vigia me autoriza. Por que ela me autoriza? Porque ela fala mal de todo mundo. Ela fala mal de todo mundo. A Michelle diz assim, irmão Edson, esse povo é mais falso e invejoso do que nota de R$3. Então, pessoal, irmão Jorge Breyer. Irmão Jorge Breyer diz assim, esse tal defendendo essa seita que faz mal para ele mesmo. É verdade. Então, gente, religião para mim é assunto vencido. Religião para mim chama-se Jesus, conforme eu falei no comecinho do vídeo. As exposições que nós fazemos aqui, o fazemos com respeito, com base nas publicações dessa galera aí, porque eles publicaram, vocês viram, se você pegar aquele vídeo do Anthony Morris, ali você vê o verdadeiro discurso de ódio, onde ele inclusive acende um palito de fósforo e diz que não vê a hora de todos os inimigos da Torre de Vigia morrerem. E aí, pessoal? Né? Então, gente, a gente precisa prestar atenção nas coisas. Tem que prestar atenção. Segundo aos Coríntios, Paulo diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência ao Cristo. Então, aqui no nosso canal, nós não discutimos religião. Não. Aqui a gente não discute. Aqui a gente apresenta o contraponto. O que é um direito legal na nossa Constituição. Apresentar um contraponto, principalmente baseado no que eles próprios escreveram, não tem problema nenhum. Você já imaginou? Pessoal, pensa junto comigo. Vamos parar e pensar um pouquinho. Qualquer jornal que você assiste, qualquer um, não importa aí de que emissora é que você assista o jornal. Normalmente os jornalistas, eles vão lá e pegam determinada matéria, vamos supor, contra o presidente da República, o que está muito comum aqui no Brasil. Pegam a matéria, eles vão lá, eles têm acesso ao processo, né? Porque eles têm advogados, eles vão lá, têm acesso ao processo. E o que acontece? Eles vão na televisão e colocam assim, olha, o presidente Jair Bolsonaro tem evidências ou é acusado de ter participado em tal assunto. Aí eles vão lá, pegam o documento, está lá no cartório, está lá no juiz, e aí eles apresentam na televisão lá o trecho do documento. Né? Você já imaginou se o jornalismo não pudesse fazer isso? Ah, não, porque está perseguindo o presidente. Não pode. Não pode. Então, pessoal, esse pessoal que fala esse tipo de besteira, que é perseguição religiosa, você expor a religião falsa, não sabe nem o que comeu na hora do almoço. Essa que é a grande realidade. Não entende nada de jornalismo, não entende nada de nada. Não é? E querem se passar por bonzinhos. Não é? O verdadeiro cristão não processa. Eu nunca tive o objetivo de processar ninguém, porque isso me demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso enche o saco, entendeu? Só que, daqui para frente, não tem mais esse negócio de ficar atacando o homem. Ataquem as minhas ideias, se forem capazes. Se forem capazes, ataquem as minhas ideias, tá? Ataquem as minhas ideias, se forem capazes. Se não forem capazes, fiquem quietos. Eu vejo aí um monte de vídeos na internet, é uma coisa que é uma característica interessante, né? O Valdomiro está dizendo aí, bom dia, paz de Cristo, bom dia Valdomiro, Deus te abençoe. Michele diz que aqui na Suíça nem foi ouvida as testemunhas de acusação do processo de Zurique, as publicações dele já foram suficientes. Exatamente, né? A Edna nos diz que aceita rejeita Jesus, por isso acusam quem defende Jesus. Exatamente. Então, pessoal, é assim, ó,
Esse negócio de técnica ad hominem para ganhar debate comigo não funciona. É por isso que vocês não me veem aí em canal de debate. Você entendeu? Por quê? Porque o que ocorre é assim, ó. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. Eu vou me prevalecer sempre da justiça. Eu já defendi as testemunhas várias vezes aqui no canal, quando o assunto eu vejo que está sendo injusto. Entendeu? Nosso irmão José Tenório diz: para refutar os ensinamentos da organização, é só usar as publicações deles, que é o que a gente faz aqui o tempo inteiro. Então, graças a Deus, a gente tem conteúdo e conteúdo. Conteúdo e conteúdo. É muito simples, pessoal. É a coisa mais simples do mundo. Então não precisa nós atacarmos, chegar aqui. Você já imaginou, pessoal? Nem o respeito de vocês eu teria se eu fizesse esse tipo de molecagem. Isso aí pra mim é molecagem. Já pensou eu pegar aqui um membro do corpo governante e aí ficar, sabe, fazendo isso, fazendo aquilo? Não, pessoal, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, gente, é dessa maneira. Eu tenho, acho que um vídeo de uma arte que o Wagner me mandou na época, que eu usei. Você entendeu? Mas se for necessário, eu até retiro também. Porque isso não dá nada pra ninguém. Tá? Agora eu quero que os irmãos tenham ciência disso. Quero que os irmãos tenham muita ciência disso. Que o nosso objetivo continua e continuará sendo pregar a nosso Senhor e Salvador Jesus. Sempre. Esse cidadão é tão desrespeitoso que ele, no final de um WhatsApp que ele me mandou, ele escreveu assim: fique aí com nosso Senhor e Salvador. Aí ele escreveu G de gato, Z-U-I-S, debochando até do nome de Jesus, para vocês verem como é que são as coisas. Então aí vem gente que diz que é pastor, que diz que é cristão, e diz assim: ah não, puxa vida, não pode fazer isso, não devia fazer isso, não pode. Não, o que não pode é ficar difamando os outros. Isso não pode. Isso não pode. Tá? Em alguns momentos aí que eu fui atacado e extrapolei, imediatamente, para não mexer com a imagem da pessoa que me atacou, eu fui lá e retirei o vídeo do ar. Não foi por medo, não. É porque eu sou cristão. É porque eu sou cristão. Retirei do ar. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. Retirei do ar porque você foi atacado, você pega num momento de nervoso, então você responde. Só que nem isso nós estamos fazendo mais. Agora, a nossa conta é cobrada na justiça. Daqui para frente vai ser assim. Certo? Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas hoje eu tenho um montão de coisa para falar para vocês. Deixa eu dar um bom dia para quem está com a gente aqui. Nosso irmão Beto Cupim, a nossa irmã Edna Di, o nosso irmão Henrique. E outra coisa, pessoal, antes de continuar. Sociedade Torre de Vigia, ela processa tudo e todos. Sabia disso? Ela processa tudo e todos que cortam a frente dela quando impede ela de ganhar um dinheirinho. Sabia disso aí? Só você procurar os processos da Torre de Vigia. Tudo e todos que impedem ela de ganhar um dinheirinho, ela processa. Só se deu mal na Rússia. O Henrique, contra fatos não argumento. A Michele respondendo o Santos. Nosso irmão José Tenório, o Haroldo Magalhães também. Quem mais? O Valdomiro, nosso irmão Ronaldo Alcântara, o Henrique, o João Batista também está conosco, nosso irmão Jorge Breyer, a Lalissa, o nosso irmão Eric Reis. Hoje feriado, todo mundo em casa, segunda-feira, tudo fechado. Quem não está na praia está em casa assistindo nosso canal JWR. O corpo governante, eu e minha família acordamos desta seita, vendo os vídeos do irmão Edson e do Paulo Sávio. Legal, grande abraço, aliás, ao Paulo. Deus abençoe, está viajando. Bom retorno para você, Paulo. A nossa irmã Leida Nunes, o Clóvis Mendes, né, que diz que está lá em 34 anos e enxerga em mim uma voz. O Ralph Júnior também está com a gente, a nossa irmã Leida Nunes. Nosso irmão Jorge Breyer, a nossa irmã Alice e a nossa irmã Miriam Breyer. Nossa irmã Maria da Fonseca, nossa irmã Rita,
a nossa irmã Irlane Costa, nosso irmão Henrique, a nossa irmã Edna Salvador, Vivi BSB, Cio Santos também está com a gente, e o Santos aí. Pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, né? Mensagem dada, mensagem cumprida. Estou voltando agora que tem um montão de coisa interessante para falar para vocês, mas muita coisa mesmo. Segura aí que eu estou voltando.